Oi! E como assim, Carla? Flor de maio florida em outubro? Como que pode? Pois é, flor de maio florida em outubro. Não, 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 não. Isso deve ser flor de outubro. Não, é a flor de maio. Podem ver, inclusive, que as folhas dela tem aqui umas entradinhas aqui, ó. E a flor de outubro é mais arredondada e um pouco avermelhada aqui nas pontas. É realmente uma flor de maio. Vamos aprender a cuidar e depois vamos saber por que ela está florida em outubro. Tá linda, né? Olha aí. Olha só. Espetáculo. É um cacto, tá? Apesar de não parecer, né? É um cacto e é um cacto epífito. Ela gosta muito de fixar em troncos, em árvores e tudo, ou em qualquer lugar para ela poder ir embora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ela costuma soltar umas raizinhas nas folhas. Peraí. Aqui eu tenho até, olha aqui, olha. Ela vai soltando as raízes aqui, ó, nos artículos que chama. Isso mesmo, artículo? Eu acho que é artículo. Cada folhinha dessa aqui, tá? Aqui ela vai soltando as raízes e aí ela vai se fixando. Então, se é, olha só, é um cacto. Cacto gosta de quê? De sol. Mas é epífito, ou seja, deve viver na floresta. Então, é um cacto que não gosta de sol. É um cacto de meia sombra, tá? Gosto só do solzinho da manhã e tudo. Inclusive, ela está pendurada na minha varanda. É nova, adquiri tem pouco tempo. Adquiri, estava com pouquíssimos botões. Está nascendo mais botõezinhos aqui. Olha, os botões estão abrindo e tudo. Então, é meia sombra, só mesmo o solzinho da manhã e pouca água. Não é chegada em água, tá? A raiz dela apodrece muito fácil, ela não gosta de muita água. Se ficar no sol, vai ficar com essas folhas aqui, esses artículos. Vou ficar chamando de folha, tá? Até porque eu tô na dúvida se é artículo mesmo, se eu não errei o nome. Se eu tiver errado, quando eu for editar o vídeo, eu ponho o nome correto, tá? No sol, ele começa a ficar enrugado e fechadinho, tá? Porque se é cacto, é uma suculenta, né? Então, se ficar no sol, ele vai ficando desidratado. Então, não é um cacto, não é uma suculenta de sol, tá? Gosta do vaso mais apertado. E é interessante que, geralmente, ela floresce no outono. Por quê? Como são os dias no outono? São o quê? Uma temperatura mais amena, os dias são mais curtos, né? Tem pouca luminosidade e é aí que ela começa a florir. Agora, na primavera, é a hora do crescimento vegetativo. Aí é a hora de adubar ela bastante tudo, que é essas folhas, vou chamar assim, que começam a desenvolver. Não era para estar dando flor agora. O caso, na realidade, por que ela está dando flor? Porque, gente, é uma planta que eu adquiri no supermercado, então ela está vindo de um produtor. E o que os produtores fazem? Lá na estufa, eles simulam aquele ambiente de outono. Pouca luminosidade, dá uma temperatura mais amena. Aí a pobrezinha enganada acha que está no outono e floresce. Então, de repente, é a última vez que ela vai florescer em outubro, porque a floração dela é em maio. É a época certa dela florescer, é maio, não é outubro. Por isso que ela tá florida, tá bom? E tá linda. E essa aqui, ó, é uma que eu ganhei e ela tava lá embaixo, muito pifizinha, olha lá. Aí eu falei, bom, eu ganhei, eu não sei como é que tá esse substrato dela aqui, nem que foi plantado, nem nada.
Aí tirei ela do substrato, olha como que tá toda caidinha. Tirei do substrato, lavei as raízes, tem umas coisas que bem agarradinha que não quis sair, e vou replantá-la. Então eu já peguei aqui um vaso, não muito grande, que igual eu falei com vocês, elas gostam de ficar mais apertadinha, tá? Já coloquei aqui argila expandida, porque também vou cuidar, essa aqui também vai ser cultivada pendurada, assim, ó, porque daqui a pouco eu quero que ela caia toda, que ela pese e caia. Essa também eu vou cultivar pendurada. Então eu pus argila expandida, porque a argila expandida é mais levinho, né? Substrato de suculento. Dei uma turbinada nele aqui com um bocache. Ele tá bem... Eu não tô gostando, eu tô achando ele muito fininho. Então eu coloquei bastante perlita e mais carvão triturado. Para não ficar socado depois. Olha, tá vendo? Tá até saindo um pó. Vou aqui plantar. Depois eu vou... Eu já coloquei bocache. Vai ficar aqui não. Espera aí. Esse pó tá me fazendo tossir aqui. Eu coloquei... Desculpa. Bocache aqui no substrato. Mas sabe o que elas gostam mesmo? É de adubação foliar. Isso é que elas gostam. Vamos ver se agora ela fica. Se não ficar, a gente tira, coloca de novo. Ah lá, não ficou. Então vamos tirar e começar de novo, porque a gente já sabe que se ela não ficar firme, nenhuma planta, né? Se não ficar firme, não vai para frente, né? Tem que estar bem firme. Então começamos de novo. Tinha até pensado num vaso mais fundo, mas como ela não gosta, agora de vaso mais apertado, podia ter colocado ele um pouco mais fundo. Mas eu vou colocar aqui, mas eu preciso de um pouco de terra por baixo. Não posso colocar direto em cima da manta de drenagem. Tá indo, gente. Aguenta firme. Cadê? Acho que agora vai. Acho. Também a hora que nós já sabemos, né? Plantou, regou. De repente, a hora que regar, eu falei com vocês, eu tô achando esse substrato muito fino. De repente, a hora que eu regar aqui, ela vai... Aí, pronto. Ela vai ficar mais firme depois que eu regar. Como que faz, Carla, para poder reproduzir? Exatamente aquilo ali, ó. Eu trouxe até a tesoura que eu ia mostrar para vocês, que eu ia cortar. Aqui, trouxe até a tesourinha para podar, mas não vou precisar, porque aqui, já achei na outra lá. 3 pedacinhos, deixa secar, tá? 24 horas e põe na terra. Vai deixar secar esse, Carla? Para quê aqui? Esse já tá até enraizado, olha. Enraizadinho. Então só vou colocar aqui, ó. Eu não sei que cor é essa. De repente até uma cor diferente dessa. E eu vou ficar com 2 cores. E aí, quando você enterrar, quando plantar, enterra uma parte dessa inteira, tá? São 3, a gente enterra. Nossa, tá difícil esse substrato hoje, ele não tá cooperando comigo. Vou enterrar uma parte inteira. Não vou preocupar, porque eu já posso molhar, porque já tem a boca, né, que é a raiz. E tá aí, ó, já tem um vaso novo. E vamos ver. Vou ver se dou uma adubada nas folhas também, que eu tô achando ela bem para baixo, tadinha. E eu vou colocar ela lá na varanda também e vou ficar vigiando, tá? Vou ficar vigiando. E quem sabe em maio as 2 floresçam, né?
Olha, queria uma flor de outubro e confesso que eu procurei, tá? Procurei e não encontrei. Eu queria trazer para poder mostrar a diferença para vocês, mas vai ficar realmente só na foto, tá? E o dia que a gente estava plantando antes disso, já enraizou aqui, tá, gente? Ó, o lambari. Tiramos aqui bem. Olha, já enraizou, ó. Tem o que, uns 15 dias, 2, 3 semanas, ó, já tá com raiz. Quando a gente olha por fora desse aquário, que isso aqui nada mais é do que um aquário, dá pra gente ver aqui assim, ó, vocês não vão dar pra ver. Já tá tudo cheio de raiz aqui, ó. Tudo cheio de raiz. E continua naquela mesma água que eu coloquei. Eu não troquei de água. Por quê? Porque a água tá só lá no fundo, tá cheia de argila expandida, tá? Então eu só tô completando a água. Às vezes quando eu venho aqui, tá um pouquinho, eu coloco mais um tiquinho, mas não fica preocupado com o mosquito da dengue, porque não tem uma camadinha de água lá em cima. E voltando ao que eu estava falando, o dia que nós fizemos a plantação da semente de pé de jacarandá, eu falei com vocês que tinha que ter paciência, que a minha palmeira real eu plantei em junho e até hoje não tinha nada, e agora eu já tenho, olha aqui, nós plantamos 14 sementes. Ó, 3 estão dando o ar da graça. E olha, lembra que quando eu plantei, eu joguei uma camadazinha de Carolina sóio levinho por cima. Olha, a Carolina foi-se, a semente ficou, não dá nem para tirar porque essa já está até enraizada, ó. E enraizada também, brotinho aqui e um brotinho aqui. Então, das 14 sementes, nós já temos 3 sementes brotadas da palmeira real. Tá indo. Vamos ver. Paciência, né? Tem que ter paciência. E aí, gostou? Achou mesmo que seria uma flor de outubro e não uma flor de maio? Gente, eu tô encantada. Eu tô encantada. Eu tive flor de maio uma única vez na minha vida e ela melou toda. Acho, inclusive, que por excesso de água. Estou encantado com essa aqui. Vou cuidar dela com muito carinho. E era isso hoje. Um beijo imenso no coração de vocês. Detalhe, não mexam nela quando tiver florida, tá? Nada de caçar, tirar mudinhas. Vocês viram que eu peguei porque já estava solta. Nada de tirar muda, nada de trocar de vaso. Não mexam nela enquanto ela está florida. Deixa ela quietinha, ok? Até semana que vem.